E aí, pessoal da Noturna, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou Amanda do Contos da Noturna e hoje eu trago uma novidade para vocês. Olha a camisa do Contos da Noturna. Ó, que chique. Agora nós temos blusa. Bom, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários aqui embaixo e vamos ao relato? Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre tulpa. Bom, vocês sabem o que seja tulpa? Segundo o budismo tibetano, ele é criado através da força do pensamento, né? Acredito que, resumindo para vocês, é um amigo imaginário, tá? Esse relato ele é um relato fictício, ele foi escrito pela Dark Doll, tá? Nós temos uma parceria, então ele foi escrito por ela. Eu vou estar deixando as redes sociais dela e as minhas para vocês poderem estarem seguindo, tá bom? Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos e vamos ao relato. Eu sempre fui extremamente sensível a experiências com o outro lado. Pesadelos, vulto, a paranoia de ser seguido por algo que eu não podia ver, mas sabia que iria machucar. Tudo isso marcou a minha infância e o começo da minha adolescência. E logo percebi com algum desespero que para os demais tudo não passava de um quadro de imaginação fértil de uma criança solitária. Em resumo, tentar dividir com os meus pais o que me afligia nunca renderia mais do que comentários do tipo: quanta imaginação, ou pior, discussões sobre o meu comportamento problemático com amigos e conhecidos da família. E para não acabar taxado de louco, o silêncio tornou-se o meu maior esconderijo. Ignorar tanto quanto possível e chorar baixinho contra o travesseiro quando as coisas ficavam insuportáveis. Foi quando eu ouvi falar sobre tulpas. Em uma definição rápida e terrivelmente superficial, tulpas são como amigos imaginários, só que muito mais fortes, mais reais. Não como as histórias de terror que você pode achar na internet. Tulpas não são de forma geral malignas e nem tendem a se tornar assustadoras e assassinas. Com exercícios de concentração e alguns truques básicos, uma pessoa é capaz de materializar uma para ser sua companheira. Mas mais importante, a intenção é realmente dar à sua tulpa uma consciência própria, autonomia para interagir com você e com o mundo ao seu redor. Isso me soou uma chance única. Materializar um guardião que me protegesse dos monstros que me espreitavam das sombras. Loucura? Quando você teme o que se esconde no escuro do seu quarto, acreditar em amigos imaginários não soa tão absurdo assim. E também, se todo o meu medo era coisa da minha cabeça, então não fazia sentido tentar combater com mais imaginação. Fogo contra fogo, certo? Eu pesquisei e aprendi tudo o que pude sobre estes seres. Exercícios de criação, alertas, dicas, tudo. Eu esperava criar conscientemente algo. Mas Lancel surgiu naturalmente para mim. Em uma tarde de verão, armadura prateada reluzindo sob os raios do sol que entravam pela janela do meu quarto. Parecia em muito um cavaleiro templário, provavelmente uma influência do meu fascínio pela ordem. Ele parecia bastante ciente de sua própria existência, e após algumas semanas de treino e fortalecimento, ele já me dava respostas surpreendentes, complexas e cheias de atitude confiante que não me pertenciam. Imaginação ou não, os pesadelos pararam, as visões de sombras corredias e ameaçadoras desapareceram, e o medo que consumia minhas noites foi aos poucos se acalmando. Meu amigo cavaleiro montava guarda todas as noites ao lado da minha cama. Era a última visão que eu tinha antes de adormecer e a primeira quando eu acordava. Ele me acompanhava todo o tempo, leal e fiel. De alguma forma, sua presença não era invasiva ou incômoda. Antes, me passava um sentimento de segurança, difícil de se descrever.
Tê-lo ao meu lado tornou-se natural. Isso durou por quase 2 anos. Mas 2 noites atrás, alguma coisa aconteceu. Eu estou escrevendo isso porque eu preciso de ajuda. Eu não sei mais o que fazer. Eu me sinto mal e admito, falhei comigo mesmo. Eu percebi que ele andava estranho no último mês, parecendo cada vez mais distante, preocupado, como se pressentisse algo. Quando questionei, acabei por me contentar com o seu "está tudo bem". Eu devia ter insistido mais. Ele pareceu piorar com o passar dos dias, até que aconteceu. Não, Lancel não se voltou contra mim. Isso é um absurdo demais. Meu amigo nunca me trairia, eu sei. Naquela noite, eu acordei sobressaltado, como se tirado de um pesadelo doentio, mas nada poderia ser tão terrível quanto o que vi. Abri meus olhos. Lancel estava aos pés da minha cama. Parecia cansado. Seus olhos azuis, reluzindo sobre a viseira do elmo, parecia exausto. Foi quando eu notei, mesmo na escuridão, sua capa antes branca, agora completamente tingida de vermelho, caindo pesada sobre os seus ombros. Eu poderia sentir o cheiro de sangue, algo que não pertencia ao mundo real, mas que ainda assim era terrivelmente verdadeiro para mim, embrulhando meu estômago. Sua espada de 2 mãos estava quebrada pela metade, em uma ponta afiada e sangrenta, e havia mais sangue escorrendo por suas manoplas e por todas as brechas do resto de sua armadura. Eu estava em choque. Nunca havia sequer imaginado meu amigo sangrando. Vê-lo naquela situação Eu estava imóvel, congelado em meu próprio pânico, em uma sensação que há muito eu não experimentava. Lancel cambaleou para a frente, sua voz sempre altiva, quebrada em um sussurro forçado. Me desculpe. A última coisa de que me lembro foi de sua imagem lentamente desaparecer, e eu então desmaiei para um sono perturbado. Quando abri os meus olhos na manhã seguinte, rezava para que tudo não tivesse passado de um pesadelo, mas encontrar o quarto vazio me apavorou mais do que qualquer monstro. Ele não estava lá. Desesperado, chamei por ele, na esperança de que minha imaginação o trouxesse de volta, da mesma forma que eu havia criado antes. Mas o silêncio que pesou em minha mente era aterrador. Ele não estava mais lá. Eu podia sentir sua ausência. Por todo o dia eu continuei a chamar por ele em meus pensamentos, depois em voz alta, ignorando os olhares tortos que percebia por isso. Eu não estou louco. Eu experimentei novamente o medo de minha infância, sentindo as sombras mais escuras ameaçadoras. Mas a pior parte foi assistir ao sol se pôr, a sensação aterradora de um perigo inevitável. Dormir sem a sua presença protetora foi assustador. Eu temia fechar os olhos, temia rever a cena, ou pior. Parte de mim tentava me convencer de que tudo estaria bem na manhã seguinte. Mas era difícil acreditar. E se eu achava que os pesadelos da minha infância eram assustadores, o que me encontrou naquela noite me deixou à beira da insanidade. Inebriado pelo pânico e pela exaustão, as memórias são turvas e confusas. Acordei em algum momento da madrugada, demorando alguns poucos segundos para compreender que o meu corpo dolorido estava completamente paralisado. Isso fez a chama de pavor se acender em mim. Paralisia do sono era um mal que eu havia vencido em minha infância, poucos meses antes de Lancel. Isso nunca mais havia ocorrido, e eu acreditava que era uma página virada em minha vida. Até agora. Mas eu sabia que não era só isso. Eu podia sentir. Havia algo nas sombras, no canto mais distante do meu quarto. Paralisado, eu forçava meus olhos para definir a figura em minha visão periférica, como eu queria ter apenas fechado meus olhos naquela hora. Era algo que eu não posso traduzir em palavras, sem perder parte do horror imposto por sua presença.
Se aquela criatura aparecesse vagamente com algo nessa terra, seria um lobo, um canídeo, que sobre as 4 patas alcançava facilmente uns 3 metros de altura, os pelos negros como sombra condensada em espinhos afiados, os olhos fascinados em brasas vermelhas. Um corte profundo rasgava desde o lado esquerdo do seu focinho, subindo por entre os seus olhos, até quase sua orelha direita, vazando algo entre sangue e lava que escorria até se misturar à saliva, por entre os seus dentes afiados como adagas. Aquilo permaneceu ali parado, me observando por um tempo, que pareceu eterno. Eu senti o suor escorrendo pelo meu corpo, o coração retumbando no peito e a respiração descompensada, entrecortada. A criatura permaneceu ali, os olhos de fogo fixos em mim, vez ou outra movendo-se levemente ao redor, como um animal testando seus limites. Por 2 ou 3 vezes ele ensaiou um ataque, e eu senti meu coração falhar no peito, crente de que ele não voltaria a bater. E então, depois do que me pareceu uma eternidade, eu acabei por desmaiar de exaustão. Hoje eu faltei ao trabalho, e não dei as caras na faculdade. Disse a todos que estava doente, o que não é exatamente uma mentira. Eu estou péssimo, pálido e com grandes bolsas negras sob os olhos. Eu me sinto terrivelmente doente. Tranquei-me em casa, apavorado demais, até com a própria sombra. Eu tento repetir que é apenas a minha imaginação, mas eu posso ouvir. Está no corredor agora, sua respiração ecoando pelas frestas da porta. Ele sabe que eu estou aqui. Às vezes, arranha de leve a madeira com suas garras monstruosas. Aos poucos, as peças vão se encaixando em minha mente. O medo de Lancel nos dias que antecederam seu desaparecimento e o próprio modo como ele apareceu para mim da última vez, a criatura testando a sua aproximação na noite anterior, o focinho ferido e sangrando. Sim, minha tupa não se voltou contra mim. Ela estava tentando me proteger. De seja lá o que isso for, ela morreu lutando para me proteger. Mas agora eu estou sozinho. E a coisa lá fora está arranhando suavemente a porta, enquanto os últimos raios de sol desaparecem no horizonte. E eu não sei o que fazer. Gente, esse foi o nosso relato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like de vocês, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e até o próximo relato.